Olá, minha querida e meu querido, bem-vindo ao Literatura Viral, podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Eu sou Áureo Lustosa Guérios, doutorando em Humanidades Médicas e Literatura Comparada. No episódio anterior, eu dei início a uma nova discussão pensando sobre o espaço do médico no imaginário cultural, na história da ciência, na história da medicina e como ele é representado na arte e na literatura. Eu acho que num momento como esse, em que os profissionais da saúde são ainda mais proeminentes, né, e atraem tanto da nossa atenção, seria interessante discutir a história cultural ao redor da profissão, até como uma forma de homenagear e de agradecer o trabalho que está sendo conduzido num momento tão difícil quanto esse. E por isso, para o episódio de hoje, eu preparei um tour de force mental. Só de pensar a respeito, meu nariz já começa a querer sangrar. Se preparem, senhoras e senhores, porque hoje nós vamos de Aristóteles a George Washington e de Avicena ao pai da homeopatia. Tudo isso para descobrir por que o que não tem remédio, remediado está. Eu já vou até ali buscar uma aspirina, porque eu vou terminar esse episódio com uma dor de cabeça. E eis que nos encontramos em nosso 11º episódio, senhoras e senhores. Eu estou gravando esse episódio no dia 4 de abril e o momento que está para iniciar no Brasil vai ser um momento de muita turbulência. O Ministério da Saúde já nos prometeu o colapso do sistema de saúde para meados de abril e eu não tenho dúvidas de que os profissionais da saúde vão fazer o possível e o impossível, vão se desdobrar em 2, em 5, em 10 para salvar o maior número de vidas que seja possível. Não obstante, muitas vezes as condições de trabalho, que em alguns casos eu não tenho dúvida, serão precárias. E, portanto, mais uma vez, como forma de homenagem a essa belíssima profissão, eu bolei talvez o mais ambicioso de nossos podcasts até o momento. Então eu dormi direitinho, comi direitinho, já fiz aquecimento, já me alonguei, botei minhas luvas de boxe, tô com sangue nos olhos e simbora, porque que vamos ter que quebrar tudo aqui. Para começar, eu vou ter que partir da distinção que eu fiz no episódio anterior. Eu fiquei analisando como a figura do médico partia do charlatão e se desenvolvia até uma outra antípoda, até chegar ao astronauta, né? Eu falei muito sobre como em House, Grey's Anatomy, no Lost e em vários produtos da indústria cultural, o médico é visto como um herói, quase um super-herói. A gente não entende muito bem como, mas ele é meio que parte da força policial. Eles são todos viris e agem com uma integridade moral digna do Batman. E percebam que eu estou sempre me referindo ao masculino, porque na maioria esmagadora dos casos, de fato se trata de um homem heterossexual branco. Só muito recentemente a imagem do médico começou a mudar e abraçou outras visões, outras possibilidades. E isso não é exclusividade da figura do médico. A mesma coisa pode ser dita das princesas nos filmes da Disney, por exemplo. Existia um longo padrão de passividade e quase que incapacidade de agência, né, que tem sido alterado. Vejam Frozen, vejam Moana, né? Obras em que o personagem feminino é a figura central e não precisa de ninguém para se validar e para apresentar uma história interessante. O meu objetivo hoje, no entanto, é explicar um pouco melhor por que o médico era visto como um charlatão, como eu mencionei no episódio anterior, e pensar como essa imagem do médico charlatão se metamorfoseia e assume uma outra postura, que é a do médico filósofo barra poeta. É, meu querido, quando tu vai pegar uma receita lá com o médico, tu não esperaria que ela viesse em verso, mas no final do século XIX é exatamente o que eles pensam. Já imaginasse ler aqueles garranchos em rima ainda? E nós vamos começar com o nosso querido Avicena, o grande Avicena, cujo nome na verdade é Ibn Sina, e foi um médico muçulmano persa do século XI. Ele faleceu em 1037 e que produziu conhecimento em muitas áreas, né? O Avicena é o que a gente chama de um polímato, um pesquisador que produz em diversos campos do conhecimento ao mesmo tempo, né? Tipo um Leonardo da Vinci. Basicamente, é a palavra bonita para dizer tu é bom mesmo, meu querido, ganhar esse troféu joinha. Você talvez lembre do Avicena lá do nosso segundo episódio, porque eu mencionei como a Avicena, no cânon da medicina, aceita as teorias dos humores do Hipócrates, mas também menciona os miasmas, que seriam esses vapores dos pântanos, a poluição do ar, das coisas em decomposição, que poderia criar a desarmonia dos humores no corpo e, portanto, resultar em doença.
Dessa forma é possível você harmonizar a teoria dos humores do Hipócrates com doenças contagiosas que afetam a população de modo geral e não um único indivíduo. O que me interessa hoje, no entanto, é uma pequena declaração que o Avicenna faz lá no Cânon da Medicina. Ele conta como ele virou médico e como ele conseguiu toda essa expertise, essa experiência no campo da saúde. E vejam o que ele diz. Eu me devotei ao estudo de textos no original e nos comentários, nas ciências naturais e na metafísica, e os portões da sabedoria começaram a se abrir para mim. Em seguida, eu procurei conhecer a medicina, e então eu li os livros escritos sobre o assunto. A medicina não é uma das ciências difíceis, e, portanto, eu me distingui em um espaço de tempo muito curto, até o ponto em que médicos renomados começaram a aprender a ciência médica sobre a minha tutela. Eu cuidava dos doentes e lá se abriram para mim as portas dos tratamentos médicos, que são indescritíveis e que só podem ser aprendidos através da prática. Além disso, eu me devotei à jurisprudência e costumava participar em disputações legais, tendo naquele momento 16 anos. Sim, minha querida. Sim, meu querido. Nós temos uma declaração de um dos maiores médicos de todos os tempos, que diz que a medicina nem é tão difícil assim. Eu, aos 16 anos, eu já sabia tudo até de direito, e eu ainda participava nas disputações legais lá da minha cidade. É tranquilo, eu ensinava os outros médicos lá. Facilzeira, facilzeira. Essa afirmação do Avicenna é uma ótima prova de como a gente tem que reorganizar as nossas crenças do presente na hora de aplicar elas no passado, porque senão a gente corre o risco de ser anacrônico. Uma coisa que certamente ninguém vai dizer da medicina é que é moleza. Hoje não é fácil de começar a trajetória e não é fácil de seguir a trajetória e muito menos de terminar a trajetória. No entanto, isso não é o caso. Nós estamos falando do século XI, né? E a visão do Avicenna é completamente diferente. Para ele, estudar as teorias médicas, na verdade, significa aprender a física do Aristóteles, as teorias hipocráticas e algum outro cientista da Grécia Antiga, mas é óbvio que a amplitude do conhecimento médico nesse momento é muito mais reduzida. No entanto, para nossa mentalidade hoje, causa um certo efeito ouvir isso ser dito. Especialmente porque a segunda profissão que é elencada pela Avicenna é a de advogado, né? É o direito, né? Então ele simplesmente arrebata duas das profissões mais prestigiosas que a gente admira enquanto sociedade e diz, essas duas aí são fáceis, eu aos 16 anos já era bom nas duas e já ensinava os mais velhos também. Vejam que esse também é o caso do Copérnico, por exemplo. Copérnico, assim, não basta ter revolucionado todo o sistema planetário, etc. Ele ainda era médico e advogado, né? Ele estudou em Pádua, estudou em Bolonha. Dá uma pena dos irmãos dele, porque eu não tenho dúvida que toda vez que tivessem que escolher quem vai lavar a louça, o Copérnico ia dar uma carteirada, não tenho dúvidas. Mas voltando para a declaração do Avicenna, o que é importante para mim aqui é que nós temos um dos maiores médicos da história da medicina, um dos maiores teóricos, que afirma na sua obra-prima que a medicina não é difícil, tá? E, portanto, ela não tem essa aura de mérito e de admiração que a gente atribui a ela hoje. Isso, às vezes, é até difícil de aceitar. A gente se diverte muito lendo Avicenna. Porém, essa era a normalidade até muito recentemente. O Avicenna escreveu esse comentário no início do século XI. No episódio passado, eu mencionei duas peças do Molière que são do século XVII. Ou seja, se passaram 600 anos. E em ambas as peças mencionadas, a primeira, Le Médecin malgré lui, O Médico contra a Vontade, e a segunda, que é a última peça do Molière, Le Malade Imaginaire, O Doente Imaginário, que é de 1673, ele morre, inclusive, no palco, atuando durante essa peça, eu mencionei isso. Em ambas as peças, os médicos são vistos como charlatões que não servem para nada e que são dinheiristas, gananciosos, se aproveitam da estupidez das pessoas, da desesperança do hipocondríaco, etc. Ambas as peças são comédias deliciosas, né? Você morre de dar risada. Rir é o melhor remédio. Então você não morre, você se medica de dar risada. E numa dessas peças, a segunda, O Doente Imaginário, o irmão do hipocondríaco, que é o personagem principal, né? Em um certo momento menciona que, abro aspas, quase todos os homens morrem dos remédios, na verdade, e não das suas doenças. Vejam qual é o teor dessa afirmação. O que mata é o remédio e não a doença.
Enquanto o Avicena estava dizendo que a medicina, pô, fácil, mamão com açúcar, esse personagem está dizendo, na verdade, que a medicina não serve para nada, né? Porque ela não salva, ela faz justamente o contrário. No entregar o remédio, ela acaba, na verdade, matando o paciente. É claro que isso é uma piada que está na boca de um personagem ridículo dentro de uma comédia, mas ainda assim isso revela percepções culturais. E para entender esse comentário, essa visão de mundo que o Molière está apresentando aqui, a gente precisa fazer um experimento mental e tentar voltar no tempo para pensar qual era o conhecimento disponível ao médico de 1600 e bolinha, quais eram as técnicas, quais eram os equipamentos e quais eram os remédios disponíveis. E já de cara, a gente percebe que a situação é algo sombria. Para começar, o conhecimento da anatomia humana ainda não é tão desenvolvido quanto a gente esperaria. Sim, a ciência anatômica já foi redescoberta e, na verdade, viu muito progresso nos 200 anos antes de Molière escrever isso. O Renascimento italiano retomou essa prática e é, não surpreendentemente, na Itália, na Universidade de Pádua, que uma das grandes obras a respeito da anatomia humana vai ser escrita pelo Vesalius, De Humani Corporis Fabrica. Esse nome em latim significa sobre a estrutura do corpo humano, e essa obra foi publicada em 1543. Para a gente ter um ponto de referência, o Da Vinci morreu em 1519, então se trata de uma geração depois do Da Vinci, basicamente. A gente está em pleno coração do Renascimento. Então, esse conhecimento da anatomia humana ainda é uma ciência de ponta. A educação médica não passava pela anatomia como a gente imagina que ela deva ser hoje em dia, né? Essa nossa visão é uma visão muito típica do século XIX, 1800, então é posterior ao Molière. Então, o médico da época do Molière não vai ter nem uma ideia muito precisa do que está acontecendo lá dentro, né? Coisa que é ótima, na verdade, porque se trata de um mundo em que não existem antissépticos, né? Ou seja, não há como lutar contra infecções. Não existem antibióticos. Antibióticos vão ser descobertos em pleno século XX. Ou seja, há pouco ou nada que você pode fazer contra bactérias. Você não sabe minimamente da existência de nenhum germe, na verdade, nem de fungos, quanto mais de vírus, né? Você não tem anestésicos tampouco, além do álcool e do ópio. No caso de uma lesão em um membro, não há nada que possa ser feito, ele tem que ser simplesmente amputado. E ainda assim, há uma possibilidade enorme de infecção que gere morte. Ou seja, há muito pouco que possa ser feito de positivo e há muito dano potencial que a medicina pode trazer, na verdade. Muitos dos tratamentos médicos da Idade Média e da Idade Moderna perpassavam, por exemplo, o mercúrio, que é uma substância tóxica. E uma outra prática muito comum e que a gente com frequência vê nos filmes ou encontra nos livros até o século XIX é justamente a sangria, né? Em inglês eles chamam bloodletting. A sangria basicamente significa extrair sangue do paciente, né? Seja através de um corte ou através de sanguessugas. E essa técnica é quase tão velha quanto a própria medicina. A gente já tem notícias dela sendo praticada já na Grécia Antiga. E ela sobrevive até o século XIX, na verdade até o início do século XX, o que é incrivelmente surpreendente, porque ela não traz bem algum, se hipotiza que em alguns casos em que o paciente tem a pressão alta, isso poderia vir a trazer algum tipo de alívio, só que pressão alta não é um tipo de condição que cause muitos sintomas no paciente, e portanto, quando ela funcionasse, ela funcionava sem querer, na verdade. Mas na maioria esmagadora dos casos, a sangria, na verdade, piorava e muito a situação. E um ótimo exemplo disso é o caso de ninguém mais, ninguém menos do que George Washington. É isso mesmo, senhoras e senhores. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, que governou de 1789 a 1797. Um carinha sangue bom. Por que eu estou falando dele? Bom, estava lá Washington, aposentado, na sua fazenda, 2 anos depois de sair da Casa Branca, embora na verdade ele provavelmente nunca presidiu da Casa Branca em si, porque o prédio lá começou a ser construído em 1792, então sobre o governo dele, mas só foi concluído em 1800. Então talvez a casa do Washington fosse de outra cor mesmo. A coisa importante é que em 1799, Little George está cavalgando pela sua propriedade num dia de neve, um dia úmido, e as suas roupas ficam úmidas. Ele chega em casa, no entanto, atrasado,
a convidados para o jantar, ele não quer trocar as roupas para não ser mal educado e fazer os hóspedes esperar, e, portanto, ele passa o resto da noite com as roupas úmidas. No dia seguinte, ele acorda com dor de garganta e um início de pneumonia, aparentemente, com uma opressão, uma dificuldade de respirar. Nessa época ainda não era coronavírus. E como a situação dele piora, ele convoca então 3 médicos, 2 deles chegam a tempo, um chega tarde demais, e os 2 que chegam não concordam com o diagnóstico e, portanto, com o tratamento. A situação se parece já um pouco com a do Molière, porque no Doente Imaginário é exatamente o que ele faz. Ele chama vários médicos e eles ficam à beira da cama discutindo qual pode ser a sua condição, usando vários termos em latim. Esse latim claramente é um latim super macarrônico e um pouco ridículo, então são cenas muito engraçadas e cada médico propõe os tratamentos mais insanos e exóticos e eles nunca conseguem concordar em nada. Esse é justamente um dos elementos cômicos e divertidos da cena. No caso do Washington, no entanto, isso não é muito engraçado, né? Os médicos não concordam. A única técnica em que eles acabam concordando é na sangria. Então, extrair sangue do Washington talvez melhore a condição do ex-presidente. E aí começa o que eu posso chamar de verdadeiramente uma sangria desatada, porque eles extraem o equivalente a 3 litros e 700 ml de sangue do George Washington. Claramente a quantidade de sangue no corpo de um indivíduo vai variar, mas um homem adulto teria em torno de 5,5 litros. Ou seja, eles extraem 60% do sangue do Washington, o que acaba gerando a morte dele. Então, na verdade, os médicos do Washington o mataram ao invés de, a não ser que eles fossem vampiros, e a gente não estava sabendo. O que aconteceu ali foi um erro médico grotesco. E, na verdade, não é um erro médico, porque esse é um tratamento aceito e muitíssimo praticado. E que é prestigioso e que é respeitado na época. E, na verdade, talvez um médico que não tivesse feito uma sangria é o que teria sido criticado na época. Na verdade, até o século XIX e o século XX, no duro, a farmacopeia, ou seja, a quantidade de remédios disponíveis e que funcionavam, que eram eficazes, era muito reduzida. O álcool era muitíssimo usado, então qualquer pinga, qualquer cachaça servia, porque, né, você deixava a pessoa bêbada como forma de anestesiar. Tá aí uma prática médica que é muito comum até hoje entre estudantes, especialmente às sextas-feiras. O ópio, cujo princípio ativo é a morfina, né? E que já é uma droga que tem uma longuíssima história também. Nós temos resquícios arqueológicos de sementes de ópio em escavações de 5.000 antes da Era Comum, ou seja, antes do Ötzi, antes da múmia da Idade do Bronze, que eu discuti no primeiro episódio. E o próprio Avicena fala muitíssimo do ópio e fala muito bem, inclusive. E o ópio vai, a partir de 1500, ser trabalhado em uma mistura que é conhecida como laudanum, que é popularizada por um cara chamado Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Então o nome dele realmente é bombástico, tanto que é Bombastus, tá aqui no meio, né? E para evitar gaguejar na hora de pronunciar esse nome interminável, as pessoas preferiam usar um apelido que era Paracelso. Você provavelmente já ouviu falar do Paracelso. Ele foi um médico contracorrente do século XVI e que era assim um grande iconoclasta. Ele chegou inclusive a queimar os livros do Avicena em praça pública quando ele foi nomeado como leitor na Universidade de Basel. No entanto, no que concerne o ópio, ele continuou praticando terapias muito parecidas com aquelas que o Avicena prescrevia. Para além do ópio e do álcool, um outro medicamento eficaz que foi usado até o século XX e na verdade é usado até hoje é o quinino. O quinino é uma substância que é extraída da casca de um pequeno arbusto chamado cinchona ou cincona, depende de como você vai querer pronunciar, se aportuguesado ou latinizado. E essa planta já era utilizada pelas suas capacidades terapêuticas pelos indígenas da América. E ela é levada ao longo do século XVI e XVII para a Europa e é usada com enorme sucesso no tratamento da malária. O quinino foi o principal medicamento no combate à malária até o século XX, quando apareceram alguns outros, não muitos, mas... E na verdade o quinino voltou a estar na boca do povo aí hoje porque ele é um irmãozinho da cloroquina. O quinino, no entanto, é o remédio tradicional para o tratamento da malária. Malária que sempre foi muito presente na Europa e que foi, por exemplo, uma das causas da queda do Império Romano. No entanto, quando a Europa começa a se expandir maiormente na África, na Ásia, a malária se torna um problema enorme, pelo simples motivo de que os soldados que desembarcam em África não conseguem sobreviver tempo suficiente.
Tanto que Serra Leão, por exemplo, era chamado em inglês na época de The White Man's Grave, né? Então a tumba do homem branco. E, portanto, ao longo do século XVIII, e especialmente do século XIX, o quinino era largamente prescrito para todas as tropas que faziam missões nos trópicos, então em África, na Índia, na China. E ele era fornecido em enormes quantidades ao exército inglês que ocupava a Índia. Como o gosto era ruim, os soldados gostavam de misturar o quinino com limão e gelo, né, para ficar mais refrescante, já que eles estão no calor da Índia. E aí vamos dar uma batizada, né? Batiza com gin, né? Bebida super popular na Inglaterra. E veja só o que acontece, nasce a gin tonic, que é 2/3 água de quinino, 1/3 gin, e daí o gelinho e o limãozinho. Então, se as crianças estão com sede e não temos mais laranjas, o James pode nos entregar uma gin tonic. E de quebra a gente ainda se previne contra a malária. Olha que maravilha! A gin tonic virou o drink da modinha entre os soldados ingleses na Índia em meados do século XIX. E ela nasceu nesse contexto de terapia contra a malária. No entanto, é interessantíssimo pensar que ela perdeu essa faceta terapêutica e continua a ser utilizada até hoje. Ela tem uma sobrevida que dura muito mais do que o próprio quinino, em verdade. Então, sim, meu querido e minha querida, próxima vez que tu precisar de um alvará para ir tomar um pileque com os amigos no bar, você pode sim dizer que você está indo estudar história, porque é verdade. Só se lembre de pedir uma gin tonic. Então, esses são os 3 medicamentos verdadeiramente eficazes disponíveis até algo recentemente. Álcool, ópio, que é usado para fazer heroína, né? E quinino. Em episódios futuros, eu vou discutir o porquê isso é o caso, por que haviam tão poucos medicamentos que funcionavam, e vou entrar em detalhes do porquê muitas das buscas da medicina antes do final do século XIX se baseavam em encontrar uma única solução para todas as doenças. O que importa para mim agora é que a visão cultural que existe da capacidade da medicina de curar, de oferecer terapia, é muito, muito baixa. Nesse momento histórico, o médico, o curandeiro, o benzedeiro estão todos no mesmo nível. E na verdade não existe uma divisão muito nítida aonde termina a superstição e aonde começa a ciência. Essa divisão ainda é muito cinza, fosca, não há divisões nítidas entre um campo do saber e outro. Tudo isso é muito evidente numa declaração de um médico dos Estados Unidos que também era poeta, então já estamos nos aproximando dessa imagem do médico refinado, poeta, escritor, artista. E esse médico poeta estadunidense se chama Oliver Wendell Holmes. Não é um escritor famoso hoje, mas ele ocupou um espaço de grande proeminência no cenário intelectual do seu tempo. Foi ele que cunhou a palavra anestesia, por exemplo, em 1846. E a palavra depois se torna jargão médico, né? Tá aí até hoje. Ele também era amigo íntimo do Henry Wadsworth Longfellow, que é um dos tradutores do Dante para o inglês, né? Traduziu a Divina Comédia nessa época, em 1860. Ele chegou a ajudar o Walt Whitman, grande poeta do 19 dos Estados Unidos, né? Com dinheiro no momento de necessidade do Whitman. E ele conheceu vários outros escritores que eram seus coetâneos. O Henry James, o Lord Alfred Tennyson, que é um dos grandes poetas do século XIX inglês. E a lista continua. Ele, inclusive, chegou a conhecer o Pasteur pessoalmente em uma das viagens a Paris, etc. Então, ele é uma pessoa de enorme relevância, tanto pela sua produção médico-científica, quanto pela sua produção artístico-cultural. Então, esse nosso querido médico poeta com o nome de detetive, o Sr. Wendell Holmes, publica em 1860, no Jornal Americano das Ciências Médicas, o seguinte comentário: com exceção do ópio, que o próprio criador parece prescrever, do vinho, cujos vapores produzem o milagre da anestesia, e algumas poucas substâncias que nós ainda não descobrimos, e eu firmemente acredito que se toda a matéria médica, se todos os remédios da forma como eles são usados agora fossem jogados no fundo do oceano, isso seria muito melhor para a humanidade e muito pior para os peixes. Mas aí alguém poderia pensar, essa opinião do nosso amigo Holmes, mas ele é um pouco pessimista. Será que a gente deveria levar tão a sério o que ele tem a dizer?
E aí, pensando nisso, eu gostaria de citar um artigo de um historiador chamado Norman Howard Jones. É um artigo já envelhecido, de 1972, tem quase 50 anos esse artigo, mas ele é sempre muito citado, porque ele discute as terapias que eram usadas no século XIX para tratar da cólera. E ele se abre já com essa frase: em toda a história da terapêutica antes do século XX, não há capítulo mais grotesco do que aquele do tratamento contra a cólera, que era, em grande medida, uma forma de homicídio benevolente. Então, na opinião desse historiador, os tratamentos de cólera do século XIX eram uma forma de homicídio. E aí, claramente, ele entra em detalhes, ele explica quais são esses tratamentos e quase todos não ajudam em nada e, em muitos casos, aceleram a morte do paciente. Então, na verdade, no século XIX, naquilo que concerne o cólera, a medicina não só não ajuda, como muitas vezes atrapalha. E os pacientes que sobrevivem e melhoram fazem isso não por causa da ajuda da medicina, mas na verdade não obstante o furdunço que ela causa. E não é à toa que um dos grandes inimigos da medicina científica, vamos colocar dessa maneira, nasce justamente nesse momento histórico. E eu sim estou falando da homeopatia. O fundador da homeopatia é um alemão que se chama Samuel Hahnemann. E o Hahnemann é um cara muito louco. Para começar, ele é um poliglota. Ele estudou medicina em Leipzig por 2 anos e ele se mantinha na universidade ensinando inglês, francês, italiano, grego e latim. E como isso não era o suficiente, ele ainda adquiriu proficiência em árabe, siríaco, caldeu e hebraico. E sim, caldeu é uma língua. Parece até que está brincando com uma criança, né? Caldeu. Achou! Então ele também traduziu uma série de textos e etc. Ele finalmente se formou em medicina em 1779 e casou com a filha de um farmacêutico, o que oferece para ele todo um insight de um outro mundo ao qual muitos dos outros médicos não têm acesso direto. A química, como ciência, está nascendo no final do século XVIII e ela eventualmente vai ser importantíssima para a Revolução Bacteriana. Lembremos que o Pasteur não é médico, o Pasteur é químico. E o Hahnemann já de certa forma é um pré-anúncio dessa nova vertente. Ele se encontra então dividido entre esses dois mundos que não necessariamente comunicam com tanta frequência antes da revolução da medicina científica. E o Hahnemann é extremamente crítico à prática da medicina, porque na visão dele, a medicina do seu tempo é ineficiente e, na verdade, prejudicial. Ele critica muitíssimo a sangria, por exemplo, e ele tem razão nessa crítica. Então ele procura uma prática médica que seja menos incisiva e que dê mais espaço para a cura natural, digamos assim. Uma coisa muito interessante do Hahnemann é que ele conduz efetivamente experimentos e, finalmente, em 1796, ou seja, 3 anos antes que os dois vampiros lá deixassem o George Washington mais seco que um deserto, o Hahnemann publica pela primeira vez um artigo em que ele fala da homeopatia. Esse artigo é publicado em alemão. As ideias desse artigo de 1796 vão ser retrabalhadas até 1810, quando Hahnemann publica a sua obra final, digamos que é o documento fundador da homeopatia, uma obra com o nome maravilhoso, O Organon der rationellen Heilkunde, os instrumentos da arte da cura racional. Há 3 coisas muito importantes que eu tenho que dizer sobre essa obra. A primeira é que a gente associa a homeopatia a uma pseudociência não científica. A gente aceita que existe um elemento de crença. Você acredita, você não acredita em homeopatia. Mas essa relação não está na cabeça do Hahnemann. Vejam o título que ele dá ao texto. Ela é a prática da cura rationellen. Ela é racional. E ele conduz vários experimentos durante o processo de desenvolvimento dessas ideias, no testar algumas hipóteses, mas ainda mais importante do que a palavra rationellen é a palavra inicial, que eu traduzi como ferramenta, mas talvez eu devesse ter traduzido como órgão, porque a palavra que ele usa é organon, que vem do grego organon, que quer dizer ferramenta, instrumento, e que dá a palavra órgão em português. Órgão do corpo, porque os seus órgãos são ferramentas, são instrumentos, né? E dá o órgão instrumento também, instrumento musical, veja só, né? Já imaginou a quantidade de confusão que isso deve dar quando você está falando sobre um órgão em grego? Qual que é o instrumento musical que tu toca? O instrumento. Não, então, qual que é? É o instrumento. O instrumento qual? Deve ser uma confusão de louco.
O fato é que, em grego, organon, já na antiguidade, era a forma como eram chamados os primeiros tratados do Aristóteles, os tratados da lógica, e que são considerados os instrumentos para a prática da filosofia. Então, na antiguidade, o filósofo, o cientista, estudaria primeiro o organon e depois partiria para os outros campos da filosofia, como a política, como a ética, como a metafísica e etc. Então, o título que o Hahnemann escolhe é um título que afirma duplamente a ênfase científica e racional do que ele vai chamar de a prática da cura. E isso é desenhado em oposição a uma medicina que é vista como uma açougueira descontrolada. E assim, nós realmente temos que admitir que algumas das coisas que a gente vê nessa época não estão tão longe assim do Sexta-feira 13. O nosso amigo Hahnemann até que não está tão longe da verdade. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A segunda coisa que eu acho muito interessante desse tratado é que ele parte do princípio de que o que causam doenças são os miasmas, que a gente discutiu lá no nosso segundo episódio. Então, embora o Hahnemann seja profundamente radical nas propostas terapêuticas, ele aceita a justificação científica do seu tempo para a origem das doenças. E essa origem é os miasmas, os odores ruins da matéria que apodrece. Esse é um dos maiores problemas da homeopatia aos olhos da comunidade científica hoje, porque ela parte de um princípio que foi desbancado. Ela é incompatível com a base da medicina científica, que é a teoria dos germes. Então, ao contrário do que muitos cientistas poderiam pensar hoje, e eu acho que essa informação para alguns vai ser um pouco surpreendente, em 1810, quando Hahnemann dá início à homeopatia, ele não é um charlatão, ele é um cientista sério, um médico formado, um pesquisador sério que conduz experimentos, mas que, no entanto, estava errado sobre a fundamentação da sua teoria sobre as doenças. Percebam que quando Pasteur questiona a teoria dos miasmas e a teoria dos humores e propõe, juntamente com vários outros, mas o Pasteur é um dos grandes experimentalistas, né, que demonstram na prática que não existe geração espontânea e que avança muitíssimo os argumentos em prol da teoria dos germes. Quando Pasteur faz isso, ele também é profundamente radical e ele também rechaça as teorias médicas que chegaram até ele de modo tão contrastante quanto Hahnemann. Então, isso é muito interessante. O Pasteur, que é celebrado como um dos grandes gênios da história da humanidade, e o Hahnemann, que vai ser vituperado por muitos por ter originado a homeopatia, na verdade ocupam posições algo parecidas, com uma diferença. O Pasteur estava certo e o Hahnemann não. E hoje existe um corpus de estudos efetivamente gigantesco que demonstram as duas coisas. No entanto, esse é um ótimo exemplo para discutir os problemas do anacronismo no momento de se escrever história. Eu mencionei anteriormente que a história da ciência, a história da medicina, frequentemente não é escrita por historiadores. Ela é escrita por físicos, ela é escrita por biólogos, ela é escrita por médicos. E isso claramente vai ter as suas vantagens, mas tem algumas desvantagens. E uma delas é que esses indivíduos, esses pesquisadores, por mais renomados e doutos que o sejam, muitas vezes ignoram teorias da história e metodologias históricas e acabam cometendo erros metodológicos. E um desses erros metodológicos é escrever a história teleologicamente. Teleos, em grego, quer dizer fim, objetivo final. Então, uma história teleológica é uma história que olha para trás como se tudo que tivesse vindo anteriormente fosse uma preparação para o momento de glória que é o presente. Ela olha para si própria como uma linha evolutiva de progresso. E essa ideia de apresentar a história como progressista é bastante problemática, muitíssimo problemática. Na prática, o que o Hahnemann e o Pasteur estão fazendo é muito parecido. No entanto, você nunca vai encontrar o Hahnemann nos livros que contam a história do desenvolvimento científico. Por quê? Porque a gente gosta de contar a história da ciência somente a partir do ponto de vista daqueles que estavam certos. A gente trata os que estavam errados como estúpidos, como confusos, como dogmáticos, e não é bem por aí. A história da ciência, a filosofia da ciência é muito mais complexa e muito mais interessante. E esse assunto da metodologia histórica, especialmente no que toca à história da ciência, vai ser um assunto que a gente vai ter que retomar de vez em quando. Há uma coisa, no entanto, que eu adoro, porém eu dou graças a Afrodite que o Hahnemann também estava errado quando ele propõe uma outra teoria, porque em 1803 ele publica um ensaio que se chama Sobre os efeitos do café a partir de experimentos originais.
em que ele lista várias doenças que o café supostamente causaria. Então ele acha que o café pode ser um dos elementos que cria doenças, assim como os miasmas. Ainda bem que isso não é o caso, né? Porque tu já pensou o Bop te perseguir porque tu pediu pingado ali na padaria? Porras, eu mesmo já teria ido para uma clínica de reabilitação aí umas quantas vezes. E finalmente o terceiro ponto importante sobre o Hahnemann, que é nesse livro fundador da homeopatia de 1810, o Hahnemann conta como ele teve a ideia pela primeira vez para conduzir esses experimentos homeopáticos. E a historinha do que aconteceu é a seguinte: ele está traduzindo um tratado de William Cullen, que é amigo íntimo e médico de ninguém menos que David Hume. Tá? David Hume, o grande filósofo do iluminismo inglês, etc. Ambos são escoceses e esse tratado está em inglês. O Hahnemann, como eu mencionei anteriormente, ganhava vida ensinando línguas e traduzindo. E ao longo da tradução, ele chega num trecho em que se discute o uso do tronco da cincona como tratamento para malária. Como eu mencionei anteriormente, né, a cincona é um pequeno arbusto de que se extrai o quinino, que é um medicamento extremamente eficaz para malária. O quinino se popularizou muitíssimo ao longo de 1600 e 1700 na Europa, porque essa planta vem do Peru. E como a malária era percebida como uma doença não europeia, o que era completamente errado, porque ela sempre esteve na Europa, assim como nos outros continentes, mas porque ela era percebida como vinda de outro lugar, a ideia de que o medicamento também viesse de um outro lugar fazia sentido essa conexão entre a doença e uma cura, porque existe uma crença cultural de que se Deus criou a doença, ele também criou uma cura, né? E a ideia de que existe uma relação de simetria entre lugar de origem da doença e lugar de origem da cura é uma ideia popular, inclusive entre cientistas. O Hahnemann está traduzindo esse tratado do William Cullen. Quando ele chega nesse trecho que fala sobre o quinino no tratamento da malária, ele não acredita. Então veja que interessante, ele é cético, ele é super crítico às coisas que ele... E o que ele faz? Pega um pouco de casca da cincona, come e passa muito mal. Tem febre, tem dores nas juntas, etc. E fica acamado vários dias. Então ele se envenena de uma certa forma. O caso, no entanto, é que ele se surpreende porque os efeitos que ele sente tendo comido a cincona são muito parecidos, ou são os mesmos, segundo ele, que os sintomas da malária. E aí ele chega nessa ideia, que é a ideia base da homeopatia, de que uma substância que causa a doença também é a substância que talvez cure a doença. O símile cura o símile. E essa ideia de que uma substância que provoca a doença também é a mesma substância que cura a doença vai ser sintetizada pelo Hahnemann numa frase em latim que é similia similibus curentur, que é com frequência traduzida como a cura pelos semelhantes. A questão é que essa não é uma frase formada pelo Hahnemann. Essa é uma frase que ele retoma do Paracelso. Paracelso, que literalmente é o Mr. Bombastic lá do século XVI, né? Um praticante de medicina também radical, também iconoclasta. E o Paracelso é famoso, é conhecido, tá na boca do povo aí, porque ele tem uma ligação com a alquimia, com todas essas coisas aí, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E isso demonstra pra gente o quanto o Hahnemann é profundamente radical, ao mesmo tempo que é profundamente tradicional, porque ele vai buscar a base do sistema dele, que é uma base acientífica, ele simplesmente parte do pressuposto de que a cura pelo semelhante é uma verdade, ele não testa essa ideia, e ele vai buscar essa ideia no Paracelso, que também era profundamente radical, que não obstante ele usasse os tratamentos do Avicena, ele taca fogo no cânon da medicina em 1500 e pouco. Uma coisa muito interessante é que o nosso amigo Oliver Wendell Holmes, o nosso médico com o nome de detetive lá, que disse que todos os remédios podiam ser jogados no fundo do mar e que seria muito melhor para todo mundo e muito pior para os peixes, esse mesmo senhor repetiu os experimentos do Hahnemann e também comeu a casca da cincona, sem, no entanto, experimentar nenhum dos sintomas que o Hahnemann descreve. Ele não teve febre, ele não teve dor nas juntas, etc. E é muito interessante, portanto, que já desde o início já existe uma polêmica ao redor dos pressupostos que o Hahnemann utiliza no seu tratado e para a formação da homeopatia. E agora, se tu for manezinho da ilha, tu provavelmente vai dizer assim: Ô, Áureo, meu querido, até que eu me encarnei nessa tua explicação aí. Mas agora tu vai me dizer uma coisa: o que isso tem a ver com o assunto? Mas é louco, eu tô mais perdido que segue em tiroteio.
Pois é, pode parecer que não há relação, mas há uma relação direta. A homeopatia é uma prática muito pouco incisiva e é uma prática que está ligada à interação direta com o paciente. Ela é holística, ela leva em consideração os contatos sociais, o sono, a alimentação, etc. E juntos, esses dois fatores criam uma enorme simpatia pública pela prática da homeopatia no início do século XIX. E como a gente discutiu anteriormente, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a medicina tradicional era muito ineficaz e, de fato, acabava causando a morte dos pacientes em diversos casos. Então, é verdade que, durante as pandemias de cólera que começaram em 1830, os hospitais homeopáticos, que são informais, né, eles não fazem parte do establishment médico, né? Já desde o início a homeopatia é bastante polêmica e já desde o início existe essa cisão entre a prática médica institucionalizada em confronto à homeopatia. A questão é que, nesse momento histórico, as taxas de sobrevivência dos homeopatas eram efetivamente melhores do que as taxas de sobrevivência nos hospitais gerenciados pela medicina. Por quê? Porque a medicina, embora fosse oficial, não era ainda científica. Ela era tão baseada em tradição e superstição quanto a homeopatia. Então, na verdade, nenhuma das duas pode falar nada uma da outra, porque é o sujo falando do mal lavado. E nesse contexto, dá para entender muito bem por que o Molière ridiculariza tanto a medicina, e fica um pouco mais fácil de entender como essas ideias, na verdade, sobreviveram até o início do século XX. Hoje a gente esqueceu essa faceta da história, mas eu vou mostrar em episódios futuros do podcast, a gente vai analisar textos em que essa coisa é bastante evidente e ela é surpreendente aos nossos olhos. Embora, para o Molière, o que seria surpreendente seria a eficácia da nossa medicina no presente, porque isso sim seria uma coisa de outro mundo. E, meus queridos, por aqui ficamos, com o médico charlatão de Molière. Sim, eu sei, e eu admito, é minha culpa, é minha máxima culpa. Mas nós chegaremos ao médico poeta no próximo episódio. Até hoje eu me surpreendo, na verdade, com a minha capacidade de falar mais que o homem da cobra e nunca entrar no assunto. Depois de doses cavalares de falação, não chegamos remotamente perto do Luke Fields. Mas ainda assim, se você gosta de literatura viral, por favor, recomende ele aos seus amigos e aos seus inimigos. Procure a página do podcast no Facebook ou no Instagram ou no Twitter. E se puder, compartilhe. Como eu mencionei outras vezes, eu acredito piamente que na era das fake news, o acesso à informação é quase que um dever cívico. Então, se você acredita na minha proposta, por favor, me ajude a mantê-la. E bom, chega por hoje, tô até com dor de cabeça, vou ali tomar uma gin tonic para melhorar. E no próximo episódio, agora sim, nós discutiremos a imagem do médico, poeta e artista pela primeira vez em uma pintura de Luke Fields, o Doutor de 1891. Muito obrigado, senhoras e senhores, e até a próxima.